eu vim aqui contar um pouquinho da história da Syntalg, que nos orgulha muito como empresa e nos deixa muito feliz o caminho que a gente percorreu até aqui. Então, eu vou trazer a história da Syntalg. A história da Syntalg, diferente das meninas do primeiro painel, ela veio com uma grande sinergia entre mim e a minha sócia, Ania Dubs. A Ania vem da Alemanha, 10 anos que ela mora aqui no Brasil, e apesar da cultura totalmente diferente, eu e a Ania somos água e o vinho. Ela é quietinha, eu já sou, interagindo, e também as habilidades são totalmente diferentes, minha e dela. Só que quando a gente se viu, nós vimos uma complementariedade entre nós. E a gente viu nisso uma oportunidade. E nós estávamos no último ano do doutorado, e a gente foi assim, num penhasco, fomos empurradas assim. Por quê? Porque a gente faz toda a nossa vida acadêmica pensando em ser professor universitário. Eu pensei nisso, eu nem pensava que o empreendedorismo poderia ser uma opção. E o que aconteceu em 2019? As universidades estavam demitindo e não estavam contratando doutores. E eu lá no interior do Rio Grande do Sul, as empresas ainda muito fechadas, sem inovação, sem um P&D mais robusto para a contratação de doutores, nunca iam me contratar. A Ania, para piorar a situação ainda, a Ania estava saindo de um divórcio com 3 filhos e eu terminando o doutorado com um diagnóstico de infertilidade. Daí fui ver quanto que seria um tratamento de FIV caríssimo, Cara, eu estava ganhando bolsa de R$2.000, Dava para passagem minha, porque eu não sou de Lajado, é pior que isso, Eu sou natural de Mussum, que tem 4.000 habitantes, Então, assim, a pessoa... não dá para ser pior, a situação. E daí, estava terminando o doutorado, o que eu vou fazer da minha vida? Daí, tinha algumas propostas para ir fora do país, mas eu tenho uma mãe idosa e eu que cuido dela. E a Ania tinha os filhos aqui, ela não poderia também sair do país, Por causa da separação, uma separação bem complicada. E, pessoal, a gente achou no empreendedorismo uma grande oportunidade. E foi numa palestra da Regenera, que é top 1 em biotech, que a gente disse, cara, a gente pode fazer isso daí. Vamos montar uma startup. Beleza. E assim que nasce a Syntalg. E vamos montar uma startup de quê? Eu e a Ania, doutoras em biotecnologia, nós vamos montar uma startup de biotech. Vamos ver as notícias, biotecnologia ajudará o Brasil a reduzir a dependência externa, a biodiversidade, Qual que vai ser o nosso diferencial no Brasil perante a grandes países do mundo, como os Estados Unidos, Israel? Cara, a nossa biodiversidade, 25% a 40% dos medicamentos e princípios ativos vem da nossa biodiversidade. E o Brasil é o país que abriga a maior biodiversidade do mundo. 10% a 20% de toda a biodiversidade do planeta está aqui. E vocês viram que eu não coloquei aqui uma imagem da floresta amazônica, Me perdoa ali o pessoal da Amazônia, que é maravilhosa, Não tenho que falar da Amazônia. Mas a biodiversidade, pessoal, ela não está só na floresta. Ela está também em lagos, rios, lagoas. E é uma biodiversidade que a gente não consegue ver ao olho nu. A gente tem que usar o microscópio. Mas quando a gente usa, a gente vê todos esses micro-organismos incríveis que produzem inúmeros bioativos interessantes. E foi aí que nasceu a ideia das microalgas. Diferente das meninas, eu nunca tinha trabalhado com microalgas. Eu sou fisiologista vegetal, a minha tese ficou entre as 3 melhores do Brasil, no prêmio Capstese. Eu fui premiada também pela instituição Dimension Science. Mas eu nunca tinha trabalhado com microalga. A Ania tinha trabalhado na Alemanha um tempo, mas ela é especialista em microbiologia e bactérias. Mas a gente viu na microalga uma oportunidade do mercado, porque a gente viu que aquele mercado estava crescendo na Europa. Somos experts? Não, a gente sabe, eu acho que é isso. Sentimos o feeling, eu acho que é isso. A casa da microbiologista é o vegetal, a microalga, Então, a gente partiu daí. E nós éramos tão sonhadoras, pessoal, que a gente fez o nosso logo no PowerPoint. Essas bolinhas aqui, 2019, essas bolinhas aqui são todos os bioativos que as microalgas produzem. E hoje a marca é registrada, não tem o R, mas já é,
e SINT, de síntese, e alga de microalga, né? Então, as microalgas, elas têm inúmeros compostos bioativos, proteínas, polissacarídeos, pigmentos, né? E elas são tão boas, pessoal, que elas são chamadas de superfoods. Cara, e não sou eu que estou falando isso. É a NASA também. As microalgas são tão famosas que elas já subiram para o espaço. E elas são promissoras tanto para alimentação, como para biocombustíveis, né, para as aeronaves e tal. E o pessoal pensa em cultivar elas em outros planetas também. E aqui no Brasil, a gente viu um grande problema, porque 80% desses insumos, eles são importados hoje aqui no Brasil. Os bioativos e as microalgas. Então, a gente tem empresas que faltam esses insumos, valores elevados instáveis, dependência do câmbio, e o que mais me deixa triste é aqui, ó, falta desses produtos com alto potencial terapêutico para a nossa população brasileira. E qual é o desafio de produção de microalgas? Por que o pessoal não produz microalgas no Brasil? Daí a gente foi ver que é por causa dos custos da produção. Se a gente quiser atender esse mercado aqui, ó, nós vamos ter um alto custo de produção, ó. O mais baixo custo é para que tu pode usar efluente, né? E como a gente pode superar isso? Eu e a Ania, mais loucas ainda, inventamos um bioprocesso. Pegamos a literatura, começamos a desenhar um bioprocesso, fomos a fundo e desenhamos um bioprocesso. Hoje, as tecnologias existentes para a produção de microalgas, elas são em sistemas abertos, elas dependem muito do clima. Então, pessoal, a microalga faz fotossíntese. Deu um mês sem sol, o que acontece? Não chega a morrer, mas não produz. Então, esses tanques aqui, a gente foi visitar agora em Portugal, tem tanque que precisa ficar um mês para ter 2 gramas litro. Guardem esse número, 2 gramas litro de produção. Daí nós, pensando nisso, desenvolvemos um bioprocesso, pensamos num fotobioreator, tudo loucura da nossa cabeça. Desenhamos isso, você vai ter que ter a luz a tal, fomos num artigo, buscamos outro artigo, pegamos outro artigo de lá, desenhamos todo o bioprocesso. E vai ser um sistema fechado, controlado, vamos usar inteligência artificial. Eu sabia mexer com inteligência artificial? Não sabia. Mas vamos usar, porque eu vi naquele artigo que eles usaram para isso, para aquilo, vamos usar. E a gente desenhou o protótipo de desenvolvimento que a gente queria. E a gente viu que nós ia ter um rendimento 200 vezes maiores e 90% menores em custo de produção. A gente também calculou a rentabilidade, né? Então a gente viu nos artigos que um processo de mixotrófico, se a gente juntasse fermentação com fotossíntese, a gente conseguiria chegar até 200 gramas litro na produção de microalgas. Vocês se lembram 2 gramas litro? Isso aí. Então, com esse tipo de cultivação, que é muito semelhante à levedura, tu tem uma rentabilidade maior de 70%. Vamos pegar um nutracêutico. Tu produz ele a R$9 o quilo, e hoje no mercado nutracêutico de microalga, o pó é de 150 a 200 reais o quilo, dependendo do bioativo que está presente nessa biomassa. Só que, pessoal, a gente precisa saber se essa loucura toda tinha algum pé de fundamento, né? Daí a gente se inscreveu para esse curso no Instituto Fraunhofer, que é referência, né? 8 Foods tá presente lá, então todos os pesquisadores da Europa, Estados Unidos, acabam indo nesse encontro. A gente foi lá, se inscreveu, pediu a inscrição de graça, porque a gente não tinha dinheiro para ir. Eu não sei se eles sentiram pena, ou eles pensaram, Ania é alemã, vamos fazer esse favor, e eles aceitaram a nossa inscrição, e daí eu e a Ania indo para a Alemanha, e nesse período a gente achou um investidor anjo. Ia colocar uma graninha ali para nós. Pesquisador não sabe nada, nós não sabia nem contrato social nessa época. Vocês viram que é de 2019 até aqui a startup, só 3 anos, né? E eu nem sabia o que era um contrato social. Ele disse que ia dar uns trocos. Eu disse, meu Deus, estou montando uma empresa, olha que legal, né? E a gente teve, então, esse primeiro investimento. 30 de abril de 2020, na pandemia, nasce a Sintalc. Nosso CNPJ, então, é inscrito, né? Então, uma indústria de produtos à base de microalgas da biodiversidade brasileira. Então, a gente oferece ao mercado um portfólio de produtos à base de microalgas para diferentes indústrias com alta tecnologia de produção. Em 2020, a gente ganha 2 editais de inovação, um estadual e um regional, e a gente incuba a nossa empresa
Parque Científico e Tecnológico da Univares. Lá, a gente faz todo o planejamento de inovação, de negócios, né, e todo o desenvolvimento. A gente planejou o início das atividades em 2021, que foi finalizado. Hoje, a Sintalc tem um banco com mais de 250 microalgas, espécies de microalgas isoladas. Em 2022, a gente planejou o MVP, deu uma clorela, ter um bioprocesso com fotobioreator. Em 2023, uma escala piloto. Em 2024, uma escala industrial. O que a gente viu no passar do tempo? Que o nosso investidor anjo não era anjo. Tá? Ele não cumpriu o contrato, nos enrolava, só queria saber do desenvolvimento e não pagava o valor. Né? E o que eu e a Ana decidimos? A gente se empoderou e disse: nós vamos mandar ele embora, porque a tecnologia é nossa, e nós vamos buscar investimento. Né? A gente já tinha amadurecido, já tinha passado por algumas acelerações, né? E foi isso que a gente fez. Agora, como seguir? Nós tínhamos uma dívida, nós não tínhamos investimento, e nós tínhamos necessidade de um equipamento. Para a gente validar o nosso bioprocesso que a gente tinha desenhado, a gente precisava de um fotobioreator. A gente começou a orçar fotobioreator de fora, era 1 milhão e pouco. Como eu chego para um cara, um investidor, eu digo: ó, eu tenho uma ideia de bioprocesso, de desenvolvimento, eu tenho 250 cepas que podem gerar um grande produto biotecnológico. Mas eu estou ali, né? Mas eu disse: ó, é essas armas que eu tenho, eu vou lutar com elas. E foi assim, pessoal, com um valuation milionário, sem um faturamento, que eu fui no mercado e disse: minha startup vale 7 milhões. E comecei a fazer acelerações. Fui na ebulição, fui no Vibe. E pessoal, pasmem, eu não sei como eu consegui isso, mas as pessoas acreditaram nisso e no final eu pude escolher entre os investidores que eu queria. Hoje o nosso investidor é a Unimed, tá? De todos eles, a gente entendeu que ele era o investidor correto, que ia nos amparar, e o primeiro valuation da nossa empresa sério foi de 7 milhões. Né? Porque o outro só nos enrolou, na verdade, né? Mas deu para fazer a brincadeira para chegar até ali, né? E foi o período que a gente correu atrás com dinheiro, com esse banco de 250 microalgas que a gente tinha. Cara, com dinheiro a gente faz isso acontecer daí, né? Então, com dinheiro, a gente fez o desenvolvimento do próprio equipamento. Encontrei um parceiro que estava buscando na Embrapa o desenvolvimento do fotobioreator e ele não tinha encontrado os parâmetros adequados. Ele foi lá no interior do Rio Grande do Sul, nos conheceu e disse: vocês têm essas informações que eu preciso. A gente patenteou esse fotobioreator junto. Ele está lá na nossa empresa, aqui somos nós lá. E aqui, pessoal, ele gostou tanto do desenvolvimento conjunto que ele quis nos homenagear. Vocês viram que a Gazin é Gisele, Ania e Sintalc. Que lindo, né? Palmas também, né? Começamos aí para eventos nacionais e internacionais e desenvolvimento com grandes empresas. Aprendi a falar com grandes empresas. Apanhava na primeira, apanhei na segunda, na terceira eu comecei a pegar o jeito, na quarta eu fui. Hoje a gente tem várias empresas que a gente cocria, né? Muitas eu não posso colocar aqui, porque como são desenvolvimentos, a gente acaba não podendo, se tivesse já no final, poderia, né? Mas é uma estratégia da grande empresa também. Aqui os eventos que a gente participou, todos os summits da vida a gente estava lá, tá? Então o último que foi o Web Summit, foi muito legal. Aqui Startup Summit, nós ficamos também no Sol Summit entre as 50 finalistas, startups finalistas. Aqui todos os editais contemplados, premiações e acelerações durante esse tempo, entre eles Mulheres Inovadoras. Pessoal, a gente não ganhou Mulheres Inovadoras no final, mas a gente ganhou uma coisa muito mais importante. A gente ganhou o networking, o carinho do Rochester, da Mariana e da Thaís, que isso não tem preço, pessoal. Não tem E a gente também, esse ano, o primeiro ano a gente não se inscreveu no ranking, e o primeiro ano que a gente participa, a gente ficou em 6º lugar na Biotech. Então, para nós foi uma grande alegria, né? E uma realização em apenas 2 anos de CNPJ, está ranqueada e ficamos muito felizes. Obrigada mesmo. Então, encerrando 2022 com o software BI finalizado,
Sabe que eu disse que eu não sabia, mas eu tinha parceria. Uma vez vieram uns pesquisadores da USP que trabalham com AI, e eu trabalhava com fisiologia vegetal. Eu pensei que a gente não ia ter network nenhum. Mas eu sou daquelas, vamos almoçar junto, levei eles para casa, a gente fez amizade. E quando eu precisei, eu tinha os caras que faziam trabalho para a Amazon. E eles disseram, claro, Gil, o que eu precisar, eu vou fazer. E hoje a gente colabora juntos, tá? Fotobioreator desenvolvido. Pessoal, essa semana, né, eu mandei o bioprocesso finalizado. A gente já conseguiu mais. A nossa meta era 40 gramas litro. A gente está com mais que isso. A gente fez a primeira batelada já validada. Então, a gente já tem uma alta produção de microalgas. E o que espera de 2023? Nós vamos escalonar, então, fazer a escala desse produto para 300 litros, o registro do produto e o início das vendas. A gente já tem pessoas que querem essa biomassa. Na verdade, a gente tem uma lista de empresas que querem, agora que a gente validou o bioreator, querem biomassa. Todo mundo quer testar biomassa nos seus produtos, né? Isso é bem legal, grandes empresas. E já também tem 3 empresas que a gente já está conversando que eles têm interesse de compra da startup. O ambiente regulatório é do MAPA ou é da Anvisa? Depende. As microalgas podem ser usadas tanto para biofertilizantes como para nutracêuticos. Então Depende do bioprocesso que tu fizer, porque depois que tu tem a biomassa, tu pode... depois que tu tem a biomassa, tu pode fazer diferentes processos. Daí, isso vai para o agro, isso vai para cosmético, né? Cosmético, a gente tem todas as grandes... A gente foi para o Web Summit, a gente tem contato com a L'Oréal, sabe? Então, todas as grandes de cosméticos já nos contataram, assim, para algum desenvolvimento, alguma... E eu quero dizer, pessoal, que a gente não sonha sozinhas, tá? Todas essas meninas aqui, a Edna foi minha bolsista de mestrado, ela esperou eu montar a startup para fazer o doutorado na empresa. A Tainá está finalizando o mestrado, ela me acompanhando no meu doutorado também, e quer fazer o doutorado na empresa, a gente já conseguiu bolsa para ela. Nossa pequenininha, que começou bem no começo da startup, a Jamile, vai fazer mestrado agora também na empresa. E a Mariana, que fez o estágio curricular obrigatório na empresa e hoje é nossa funcionária. Elas sonham conosco, o salário não é o que elas mereciam, porque elas mereciam muito mais, porque a dedicação é extrema, mas elas sonham conosco, elas acreditam na nossa empresa e eu amo elas, né? Porque elas são tudo. E se alguém quiser conhecer um pouquinho mais da nossa história, fica à vontade. Muito obrigada pela oportunidade.